peregrinos. O que faz um peregrino? Peregrina, peregrinar, caminhar. Eu vou aproveitar que esse microfone não tem fio. Eu posso peregrinar, estou peregrinando, caminhando. A gente peregrina, caminha, é isso. Nós temos que caminhar, peregrinar, mas não é para qualquer direção, porque senão a gente se perde. Eu não sei se eu vou para a esquerda, para a direita. Peregrinar, temos que ter um rumo, uma direção. Então, por isso, peregrinos da esperança. Nós somos caminheiros, caminhantes, semeando esperança para lá, para cá, para lá, para cá. Esperança. Tem um ditado popular: a esperança. E é mesmo, se morre a esperança, não temos mais assim um sentido. Perdemos a esperança, não sonhamos mais, não queremos mais mudar de posição, ficamos sempre na mesma posição, acomodados. Não podemos ficar acomodados, porque tem muito sofrimento, tem muito sinal de morte, tem muito conflito, tem muita guerra. E nós, cristãos, não podemos ficar tranquilos, senão os potinhos caem, os salgadinhos se espalham. Pois é, peregrinos da esperança, perseverantes em duas coisas: na fração do pão e na oração. O que quer dizer isso? Fração do pão. É quase isso aqui, né? Só que em vez de cair no chão e se espalhar, e faz chorar, então distribuiríamos para todo mundo. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, na celebração eucarística. Um pão dividido. Isso é muito bonito. Esses microfones, de vez em quando, tem que desligar para tossir. Vocês ficariam surdos, né? Eu vou pedir uma água, se alguém puder trazer um copinho d'água, porque eu estou com um problema de garganta. Então, fração do pão é a Eucaristia, é a missa. Sempre que nós participarmos de uma Eucaristia, nós estamos querendo dividir o pão. É como se nós fôssemos um pão e nos dividimos, ajudando um ao outro. E perseverantes nessa partilha. Muito obrigado. Deixa aqui. Então vamos lá. Peregrinos da esperança, perseverantes na fração do pão e na oração. Como os discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, eles eram perseverantes na oração, perseverantes também na fração do pão, perseverantes na caridade, e era um exemplo para nós. Esse é o tema da nossa novena. Mas tem o lema também, não é? O lema, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vocês lembram dessa frase? Toda a celebração eucarística, toda aquela reunião que a gente faz para fazer a fração do pão, no início, quando o padre, depois da saudação inicial, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Depois o padre tem várias fórmulas. Hoje eu utilizei uma diferente. Eu falei assim: o Senhor esteja convosco. E aí vocês responderam? Mas eu poderia ter dito diferente. A saudação de São Paulo. A saudação de São Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pronto, esse é o lema. Viu como vocês sabem? Bendito. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que nos reuniu para fazer a fração do pão, para nos olharmos olho a olho. Mas padre, bispo, diácono, não é a mesma coisa acompanhar a missa de casa pela televisão, pela internet? Não, não é a mesma coisa, porque eu não consigo ficar olhando no olho do outro. Como é que eu vou fazer a fração do pão pela internet? Não dá. Os doentes, claro, não tem como vir. E aí o ministro da Eucaristia, ou o padre, ou o diácono, eles vão levar um pedacinho do pão até o doente. Essa é uma grande missão do ministro extraordinário da Eucaristia, ou do diácono. E aí a gente entende o que é a fração do pão. Porque o doente, aquele que não pôde vir, se reunir no amor de Cristo, como nós estamos aqui, né? Esse que não pode vir, precisa estar em comunhão e deve receber um pedacinho do pão. Por isso, o ministro ou o diácono leva um pedacinho da comunhão. Olha que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nessa primeira noite, temos que refletir e rezar sobre o que é a Sacrosanctum Concilium. Se eu perguntar para os seminaristas, eles devem saber, né? Acho que o padre Cirineu já explicou o que é a Sacrosanctum Concilium. Já. Sacrosanctum Concilium é uma palavra latina, significa Sagrado Concílio, né? Isso mesmo. Sacrosanctum Concilium significa Sagrado Concílio. Trata-se daquele concílio, daquela reunião, daquele encontro dos bispos lá em Roma, o Vaticano II. Já ouviram falar? Quem ouviu falar do Vaticano II, levante a mão. É um grande concílio. Daqui a pouco eu vou brincar também aqui, viu? Sacrosanctum Concílio. Você perdeu seus pãezinhos? Perdeu, caiu no chão, já juntou e não pode mais comer. Por isso que ele está bravo. Vai ter que pegar um pãozinho de outro lado. Dá um pãozinho para mim. Obrigado. Ele entendeu a lição de hoje, né? O tema de hoje. Partilhar o pão. E eu posso partilhar também com outra pessoa. E você pode dividir com ela. Isso é fração do pão. Isso é partilha. E é isso que Deus pede para nós. Então, a Sacrosanctum Concílio foi um documento, é um documento desse Concílio Vaticano II que trata da liturgia. Liturgia, isso que a gente está fazendo hoje. Não sei se alguém pegou aquele tempo que a liturgia era em latim, tudo latim, e as pessoas não entendiam nada.
Então ficava rezando o terço, não antes da missa, como nós fizemos hoje. Ficava rezando o terço durante a missa. O padre de costas, não é? O altar não era no centro, era na parede. E o padre de costas rezando, e o povo rezando o terço, porque não entendia o latim. Essa era uma das dificuldades antes do Concílio Vaticano II. A ideia de reformular a liturgia era muito antiga, desde o concílio anterior, mas nunca ninguém mexeu nos documentos. Até que no Vaticano II, os bispos resolveram: está na hora, vamos reformar a liturgia. E uma das decisões foi a língua, que a liturgia fosse celebrada na língua do povo, para que o povo participasse, não viesse assistir à missa. Hoje a gente fala ainda, né, de vez em quando, eu vou assistir à missa. Não vamos assistir à missa, nós vamos participar da missa, compreendendo os gestos, os símbolos, compreendendo a fração do pão, compreendendo tudo, as leituras, porque é em português, as palavras que o padre diz. Então, a Sacrosanto Concílio veio ajudar o povo a participar ativamente das reuniões litúrgicas. Que bom! Já tem quase 60 anos tudo isso. E ainda nós estamos, às vezes, não compreendendo a liturgia. Precisamos investir mais na formação, não só nas missas, porque na missa não dá para formar. Precisamos de momentos formativos, catequéticos,